Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, suspende portaria que muda regras de combate ao trabalho escravo no Brasil até o julgamento em plenário. E você vai ver também. Denunciadas à Justiça do Distrito Federal, 5 pessoas suspeitas de pagar ou receber propina para forjar fiscalização em ônibus. Ex-primeira-dama do Rio, Adriana Anselmo, pede autorização à Justiça para prestar Enem para presos. Extradição do ex-ativista Cesare Battisti para a Itália pode ser decidida hoje, na primeira turma do Supremo. Já está no centro de internação um estudante que matou 2 colegas e feriu outros 4 em uma escola em Goiânia. E TSE empossa hoje corregedor-geral da Justiça Eleitoral e 2 novos ministros. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, pediu informações ao TRF4 sobre o andamento de um recurso apresentado pela defesa de Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados. O repórter Gabriel Seafrei tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Gabriel. Oi, Érica. Boa tarde para você, boa tarde a todos. As informações são importantes para o andamento dos processos que estão aqui no Supremo Tribunal Federal. Os processos chegaram aqui no Supremo depois que a defesa de Eduardo Cunha questionou uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a prisão preventiva de Eduardo Cunha, determinada pela 13ª Vara Federal em Curitiba. Isso no âmbito da Operação Lava Jato. O ministro Edson Fachin solicitou com urgência que o TRF envie cópias dos documentos apresentados pelos advogados de Eduardo Cunha e que também dê uma previsão de quando esse recurso será analisado lá no TRF. O ministro Edson Fachin quer saber com detalhes como está a tramitação no tribunal. Isso porque ele considera que as informações de lá podem repercutir no julgamento dos processos que estão aqui no Supremo. Érica, é com você. Obrigada, Gabriel, pelas informações. O Ministério Público do Distrito Federal denunciou à Justiça 5 pessoas suspeitas de pagar ou cobrar propina para que a fiscalização em ônibus de cooperativas não fosse feita. A denúncia é resultado de investigações da segunda fase, aliás, da Operação Checklist, em parceria com a Polícia Civil. São acusados 2 auditores fiscais do governo responsáveis por verificar as condições de transporte dos despachantes e de cooperativas e de um cooperado. Dentre os crimes pelos quais o grupo é acusado estão associação criminosa, corrupção e concussão, que é o uso do cargo para obter uma vantagem indevida. A nova lista suja do trabalho escravo apresenta 131 estabelecimentos onde foram encontradas pessoas submetidas a condições semelhantes à de escravidão. Na semana passada, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho recomendaram ao Ministério do Trabalho, ao ministro do Trabalho, aliás, Ronaldo Nogueira, a revogação imediata das novas regras do governo para o combate ao trabalho escravo. Mais de 20 marcas de ferro quente pelo corpo, feitas pelo patrão e mais 2 capangas. Marcas do trabalho escravo. 131 estabelecimentos em todo o país fazem parte da lista suja do trabalho escravo. São empresas e empreendedores flagrados com trabalhadores em situação igual à escravidão. Minas Gerais é o estado com maior número de empregadores infratores, 42. Na segunda posição, o Pará, com 16. Pelo Twitter, o procurador-chefe do Ministério Público Federal no Pará, Alain Mansur, criticou as alterações das regras sobre o que é trabalho escravo. Disse que não é afrouxando as leis que o país terá sucesso no combate a esse tipo de crime. Minas Gerais também aparece na primeira posição na quantidade de trabalhadores escravizados, 1.008 casos. O Paraná está na segunda posição com 156 e o Pará fecha a lista dos 3 estados com maior número de casos. Por lá, foram 116 pessoas flagradas em condições semelhantes às de escravidão. O Ministério Público Federal considerou ilegais as novas regras e recomendou a anulação imediata delas. Para o MPF, a mudança reduz o combate ao trabalho escravo, ao definir que jornada excessiva e condição degradante só podem ser consideradas escravidão quando for constatada restrição de liberdade do trabalhador. E a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, concedeu há pouco uma liminar suspendendo os efeitos dessa portaria 1129 do Ministério do Trabalho, que muda as regras de fiscalização do trabalho escravo no Brasil. A ação foi apresentada pelo partido Rede Sustentabilidade, que entende que a portaria inviabiliza a política de combate ao trabalho escravo. A portaria permanece suspensa até análise pelo plenário da Corte.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu manter a prisão de 8 vereadores do município cearense, presos no âmbito da Operação Fantasma. A operação investiga suposta atuação de organização criminosa na Câmara Municipal de Itarema, no Ceará. Segundo o Ministério Público do Estado, 8 vereadores, entre eles o presidente da Câmara Municipal, são responsáveis por desviar dinheiro público mediante a contratação de servidores fantasmas. De acordo com a acusação, os servidores eram contratados, recebiam o salário sem trabalhar e depois repassavam os valores para os vereadores. A defesa dos vereadores apresentou um pedido de habeas corpus, mas foi negado pelo Tribunal de Justiça do Ceará. Ao recorrer ao STJ, os vereadores alegaram falta de fundamentos para a manutenção da prisão e que o afastamento do cargo já seria medida suficiente para evitar uma possível reiteração do delito. O ministro Nerf Cordeiro, relator do recurso, não aceitou o pedido. Para o ministro, as prisões tiveram fundamentação concreta, baseada na periculosidade dos acusados, inclusive com a intimidação de testemunhas, além de tentar interferir na produção de provas. Com esse entendimento, a 6ª turma manteve a prisão preventiva de 7 vereadores. Para uma vereadora, mãe de 4 filhos menores, foi concedida prisão domiciliar. E o juiz Marcelo Bretas, da Justiça Federal do Rio de Janeiro, aceitou o pedido do Ministério Público para que o ex-governador Sérgio Cabral seja transferido do complexo de Bangu para um presídio federal. A alegação é que Cabral teve acesso a informações privilegiadas na prisão. Essa decisão da transferência para um presídio federal ocorreu durante o interrogatório dessa segunda-feira, no questionamento sobre a compra de joias para a ex-primeira-dama Adriana Anselmo como forma de lavar dinheiro de propina. O presídio para onde o ex-governador será levado ainda não foi divulgado. E a ex-primeira-dama do Rio, Adriana Anselmo, pediu também ao juiz federal Marcelo Bretas autorização para ela participar de um exame nacional do ensino médio para pessoas privadas de liberdade. O magistrado encaminhou a solicitação para o Ministério Público Federal antes de decidir. Segundo o pedido da defesa de Adriana, ela é advogada, mas quer voltar a estudar. O Enem-PPL é um dos mecanismos de acesso ao ensino superior e pode ajudar na remissão da pena. As provas serão realizadas nos dias 12 e 13 de dezembro nas unidades prisionais indicadas pelos estados. De acordo com o edital do exame, as inscrições devem ser feitas pelas unidades prisionais. A primeira turma do Supremo deve decidir hoje sobre a extradição do ex-ativista Cesare Battisti para a Itália. No início do mês, Battisti foi preso e indiciado pela Polícia Federal pelos crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. A repórter Evne Araújo tem os detalhes. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. Fazem parte do colegiado o ministro relator do caso, Luiz Fux, além dos ministros Marco Aurélio, Rosa Weber e Alexandre de Moraes. O ministro Luiz Roberto Barroso atuou como advogado de Cesare Battisti em 2009, quando o caso foi analisado pelo Supremo pela primeira vez e, por isso, fica impedido de julgá-lo. Um empate pode beneficiar Battisti, mas ainda há a possibilidade de que o julgamento seja remetido ao plenário. No início do mês, Cesare Battisti foi detido em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, por tentar ultrapassar a fronteira com dinheiro não declarado. Além disso, a esposa dele, no último domingo, enviou uma carta aqui para o Supremo Tribunal Federal com apelo pedindo para que Battisti não seja extraditado, que permaneça no país e assim possa sustentar o filho do casal de 4 anos. Érica. Obrigada, Evne. O estudante de 14 anos que matou 2 estudantes e feriu outros 4 na última sexta-feira em Goiânia foi transferido da Delegacia Estadual de Apuração de Atos Infracionais para um centro de internação para cumprir a decisão de internação provisória. Ele deve ficar internado por 45 dias, prazo que pode ser estendido pela Justiça. Segundo os colegas de classe, o estudante fez os disparos porque sofria bullying, mas em depoimento na manhã da segunda-feira, o pai do menino disse que desconhece essa questão. A mãe do estudante está internada desde sexta-feira. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. As causas da evasão escolar e qual a previsão legal para a manutenção de menores na escola. Voltamos em instantes.
A polícia pediu à justiça a prisão preventiva do tenente Davi dos Santos Ribeiro, apontado como autor do disparo que matou a turista espanhola Maria Esperança, de 67 anos, na Rocinha. Ele e o soldado, também envolvido na ocorrência, foram ouvidos durante a madrugada e encaminhados para o batalhão prisional da PM em Niterói, região metropolitana do Rio. Na versão apresentada pelos policiais, o carro onde os turistas estavam teria desobedecido a ordem de parada e furado uma blitz. O guia do grupo de estrangeiros afirmou que não viu os policiais. De acordo com a PM, o tenente tem 30 anos e esta foi a primeira ocorrência na carreira dele que resultou na morte de uma pessoa. Já o soldado, que deu um tiro para o alto, responderá apenas pelo crime militar de disparo de arma de fogo. O combate à evasão escolar é apontado por muitos especialistas como um dos principais desafios enfrentados pelo país na área da educação. O resultado de uma pesquisa divulgada por instituições não governamentais mostra que é alto o número de adolescentes fora das escolas. Quase 3 milhões de brasileiros entre 15 e 17 anos não estão na escola. De acordo com a pesquisa realizada por uma instituição de ensino e organizações não governamentais, os jovens que não frequentam mais as salas de aula foram reprovados, não renovaram a matrícula ou simplesmente desistiram de estudar. A mesma pesquisa aponta quais são os principais motivos para o abandono escolar: baixa qualidade do ensino, falta de estrutura das escolas, a distância entre casa e escola e a inexperiência de profissionais da educação em lidar com alunos portadores de necessidades especiais. Os prejuízos com o abandono escolar não ficam só com os alunos. Todo o país perde com a evasão. Isso porque, segundo a pesquisa, as perdas para os cofres públicos chegam a 35 bilhões de reais. Esse valor é maior do que todos os investimentos feitos anualmente no ensino médio brasileiro. Uma das coordenadoras da pesquisa explica que o objetivo do estudo é orientar os órgãos responsáveis pela educação sobre maneiras de diminuir o número de adolescentes fora das escolas e na elaboração de políticas públicas para melhorar a qualidade do ensino. De acordo com ela, se o mesmo modelo adotado hoje for mantido, será difícil diminuir a evasão escolar. Outro dado alarmante que esse estudo traz é que se a gente continuar fazendo exatamente o que a gente está fazendo, ou seja, com a mesma evolução, né, nas taxas de frequência escolar, a gente vai demorar outros 200 anos para chegar no nosso objetivo de 100% dos jovens no ensino médio. A longo prazo, são inúmeras as consequências negativas para os estudantes que deixam as escolas sem concluir o ensino médio, como dificuldade em conseguir trabalho e até problemas de saúde. Para o ministro da Educação, são necessários investimentos constantes para tornar as escolas mais atrativas, evitando que os alunos deixem o ambiente escolar. Há de se buscar parcerias na questão da melhoria da qualidade da educação e no combate à evasão, tornar a educação mais qualificada e mais inclusiva e mais interessante para reter os alunos dentro das salas de aula. E para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio o advogado Rossini Correia. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Dá para apontar o principal ou quais os principais motivos dessa evasão escolar tão grande no país? Há uma multiplicidade de motivos, não há o motivo. Mas entre eles nós podemos registrar, sem sombra de dúvida, a circunstância de que o poder atrativo da escola e os conteúdos educacionais ali ministrados não tem apelo, no geral, para os jovens. Mas essa questão pedagógica é precedida por uma mais grave, que é de natureza social, que muitas vezes a expulsão se dá em razão de exclusão social, de necessidade familiar, de transposição do aluno da sala de aula para o mundo do trabalho. O concreto, o real, as circunstâncias de fragilidade socioeconômica têm um poder determinante no tocante a essa matéria. Eu fui secretário de Educação e Cultura em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, e percebi a sazonalidade da frequência à escola. Como é que ela se apresentava? Todas as vezes em que existia uma grande oferta de merenda escolar, havia uma extraordinária presença. Quando a merenda escolar escasseava, a ausência se evidenciava. O Estado é obrigado a fornecer educação aí pública de qualidade para a população brasileira, né? Isso é uma obrigação legal. O Estado pode ser responsabilizado no caso de não estar fornecendo essa educação de uma forma de atrair o estudante e mantê-lo na escola? Veja, a normativa
Organização das Nações Unidas, decorrente da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 26, determina que a educação é direito fundamental da pessoa humana e de que esse direito deve ser compartilhado entre sociedade e Estado e que essa atividade conjunta de natureza suplementar à própria ONU no tocante à criação universal de uma cultura de paz. Evidentemente que a responsabilidade do Estado é ancestral, ela está prevista desde as primeiras origens do pensamento filosófico, por exemplo. Em Atenas, Sócrates, Platão, Aristóteles, todos pensavam de alguma forma no Estado pedagogo. Mas se compreende modernamente que essa responsabilidade é uma responsabilidade que deve ser compartilhada entre sociedade civil, sociedade política, entre sociedade e Estado. O papel do Estado é central nessa matéria. E quanto ao Brasil, ele vem descumprindo de maneira continuada, não é? Isso permite a responsabilização dos agentes públicos que não cumprem as determinações, quer da Constituição, quer do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é? Em relação aos pais, já que é um dever da sociedade, né, promover o acesso à educação desses menores, os pais também podem ser responsabilizados se eles tirarem o filho da escola? Podem, porque de fato a previsão legal, inclusive no tocante à restrição do poder familiar, hoje, onde os conselhos tutelares têm um papel proativo e de fiscalização, eles terminam por intervir nesse processo, cobrando responsabilidade de família, de pai, não é? No tocante à ausência de menor na escola. Não é? Efetivamente, esse sistema binário, não é? De corresponsabilidade, não é? Envolve a família e envolve a sua conscientização. Ainda que muitas vezes tudo isso seja ditado pelo estado de necessidade, pela fragilidade socioeconômica das famílias, há de se fazer um trabalho continuado de conscientização que leve a vislumbrar na escola um ponto de fuga, inclusive para a realidade social precária, restritiva e excludente, vivenciada por muitas, numerosas, extraordinárias famílias brasileiras. Agora mesmo, em face desse dado, né, de 2,8 milhões de adolescentes ausentes da escola, é preciso que nós nos conscientizemos. Isso significa quase um Uruguai, né, ausente da escola no Brasil. E num país que a Unesco ainda agora indicou como de profunda resistência quanto à superação do analfabetismo. Temos 13 milhões de analfabetos no Brasil. Não conseguimos fazer esse número reduzir. Isso significa mais de 4 Uruguais, né? Se se quer um indicativo do volume, do significado disso dentro da sociedade brasileira. Isso é exclusão, e uma gravíssima exclusão, porque a exclusão não é apenas a exclusão material, é a exclusão simbólica, não é? E é a educação que forma pessoas, né? A ideia de pessoa humana compreende necessariamente uma relação proativa e construtiva com o universo educacional. O que se está furtando é a possibilidade de humanização do homem, não é? Como regra, o que é lamentável na sociedade brasileira, na qual a educação não se afirmou enquanto direito. Ela seguiu sendo posta no plano do privilégio. A renda educacional nunca foi democraticamente repartida no Brasil. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pela participação. Eu conversei com Rossini Corrêa, que é advogado, e conversou com a gente a respeito da inclusão à educação básica e da responsabilidade de todos, né? Basta conscientização. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Até uma próxima. A seu dispor. No dia 19 de novembro será aplicada a prova do concurso para servidores do Tribunal Superior Eleitoral. Os candidatos reforçam os estudos para disputar uma das 52 vagas imediatas. A menos de um mês do concurso para servidores do Tribunal Superior do Trabalho, candidatos tentam controlar a ansiedade para reforçar os estudos. Tô nervosa, mas acho que esse nervosismo faz parte de qualquer concurseiro, qualquer pessoa que tem um sonho na vida, né? É só questão de você saber administrar com calma do dia a dia. Tem aquelas crises de ansiedade, crise de insônia, a gente vai lidando com calma. Tem dia que o estudo vai render mais ou menos, mas é não desesperar, focar naquele objetivo, no sonho que uma hora ele chega. Juliana é recém-formada em Direito e está estudando para o concurso do TST há alguns meses. Ela foi estagiária no gabinete da ministra Adelaide Miranda Arantes e, desde a época de estágio, se apaixonou pela corte trabalhista. Eu tive um contato com a parte jurídica muito grande.
A gente aprende a fazer os votos, aprende a lidar com a parte do tribunal mesmo. Colega de classe concorrente da Juliana, a Lorena já trabalhou como advogada em Goiânia e se mudou para Brasília por causa do trabalho do marido. Ela agora é concurseira e está totalmente dedicada à prova que está chegando. De 10 a 12 horas por dia de estudo, com questões, atualização da reforma trabalhista. Mais de 105 mil pessoas se inscreveram para o concurso do TST. Desse total, mais de 54 mil buscam a carreira de técnico judiciário na área administrativa. 21 mil candidatos se inscreveram para analista judiciário na área judiciária e quase 16 mil optaram pelo cargo de analista judiciário na área administrativa. A remuneração inicial para os cargos de nível superior é de R$ 10.461,90. Para os cargos de nível médio, de R$ 6.376,41. O concurso tem validade inicial de 2 anos, podendo dobrar essa validade. São 52 vagas imediatas, mas muito mais gente pode ser chamada. Para se ter noção, no último concurso foram nomeados quase 1.000 aprovados. Quem está estudando há meses não pode relaxar agora na reta final. Quem dá a dica é o professor de Direito do Trabalho, Ivan Lucas. Faltando um mês para a prova, nessa reta final, o ideal é o aluno realizar muitos exercícios anteriores da banca. Então ele pega o edital, divide o edital em tópicos e realiza exercícios de cada tópico do edital relativo ao cargo que ele vai concorrer. Ainda segundo o professor, os candidatos também devem estar atentos à reforma trabalhista, que começa a valer no mesmo mês do concurso. Isso significa que o aluno tem que ter uma atenção redobrada para tudo que foi alterado com o texto da reforma e principalmente na hora de resolver questões anteriores, porque a maioria das questões ficaram desatualizadas. O concurso que a gente viu aí na reportagem é do TST, o Tribunal Superior do Trabalho. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. TSE empossa hoje Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral e 2 novos ministros. A gente volta já já. O Conselho Nacional de Justiça decidiu abrir um processo administrativo para apurar a conduta de 4 juízes que participaram, no Rio de Janeiro, de uma manifestação que criticava o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. O pedido de investigação foi feito pela Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, que se baseou no vídeo onde os 4 juízes aparecem questionando o impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Na tribuna, a defesa alegou que os magistrados participaram de movimento cultural sem filiação partidária. O advogado pediu que, em vez de punir, o CNJ poderia disciplinar sobre as manifestações de juízes. Milhões de brasileiros foram para as ruas. Os juízes não são cidadãos de segunda classe. Também tem direito, também tem liberdade, também pode opinar, também pode se manifestar. Mas antes de punir, de disciplinar, me parece muito mais importante, muito mais eficaz, extraordinariamente, para todos os juízes, é o CNJ disciplinar. Dizer o que pode fazer, o que não pode fazer. O relator, corregedor João Otávio de Noronha, disse que as imagens são claras e que a magistratura impõe limitações. As imagens e o som dizem tudo. Tudo que aconteceu. Não se admite nem se pensa, e muito menos eu admitiria, que qualquer juiz fosse calado, abruptamente calado no exercício da jurisdição, ou mesmo como cidadão. Acontece que ser juiz não é ser um cidadão comum. O juiz tem normas de comportamentos próprios. Por unanimidade, o plenário do Conselho Nacional de Justiça decidiu abrir processo administrativo para analisar se a conduta dos magistrados teria ultrapassado a liberdade de expressão e os limites do ofício. A presidente do CNJ, ministra Carmen Lúcia, disse que todos têm liberdade, mas que os limites funcionais devem ser respeitados. A liberdade se dá com responsabilidade e que o nível e o traçado da responsabilidade de cada um em cada espaço que ocupa na sociedade, nas suas profissões,
é diferente. Portanto, aqui o que se vai apurar, como foi destacado pelo relator, é exatamente quais são os deveres do juiz e se houve o desbordamento desses deveres, neste caso aqui mostrado inicialmente. Precisa, acho que já passada da hora muito, de discutirmos no Poder Judiciário como um todo, digo, do Supremo Tribunal Federal à juíza de Espinosa. Não é possível que continue havendo manifestações muito além dos autos. Por maioria de votos, foi rejeitada a proposta para que o Conselho regulamente a postura de magistrados em manifestações. A presidente lembrou que esses limites já estão definidos. Nós, juízes, sabemos o que está na Constituição como o Estatuto Constitucional, que é o nosso dever e que, quando tomamos posse, juramos cumprir. E não precisa de dizer, além do que não podemos exercer atividade política, portanto, nem político partidária, nem política que não seja aquilo exatamente que imprescinde o que a própria Constituição determina. E a repórter Carolina Chaves acompanha o restante da sessão do Conselho e tem as informações. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, o plenário do Conselho Nacional de Justiça voltou a julgar um processo administrativo disciplinar contra o ex-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, o desembargador Cleito Coutinho, acusado de receber valores indevidos. O caso foi denunciado após um levantamento da Receita Federal, que indicou valores bem acima da remuneração do magistrado. Em maio, o relator, o conselheiro Norberto Campelo, havia aplicado a pena máxima de aposentadoria compulsória com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Hoje, com o voto vista da conselheira Maria Tereza Uli, ela entendeu que não tinha provas suficientes para a pena máxima e rejeitou a aposentadoria compulsória. Mas o julgamento foi suspenso com um novo pedido de vista do conselheiro Arnaldo Rosepian. Érica. Obrigada, Carolina. Os ministros Napoleão Nunes Maia, Jorge Mussi e Luiz Felipe Salomão tomam posse hoje, às 7 horas da noite, no Tribunal Superior Eleitoral, respectivamente, como Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro efetivo e ministro substituto. O ministro Napoleão Nunes Maia Filho é titular do Tribunal Superior Eleitoral desde 2016 e vai ocupar o cargo de Corregedor-Geral Eleitoral até agosto de 2018. O magistrado nasceu em Limoeiro do Norte, no Ceará. É formado em Direito pela Universidade Federal do Estado, onde também se tornou mestre em Direito Público. O ministro é professor, já foi advogado, procurador, juiz federal no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e desembargador no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Em 2007, tomou posse como ministro do Superior Tribunal de Justiça. O novo ministro efetivo do TSE, Jorge Mussi, foi corregedor-geral da Justiça Federal de abril a outubro deste ano. É de Florianópolis e formou-se em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. O magistrado tem experiência na Justiça Eleitoral como juiz efetivo e substituto no Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, além de ter sido presidente da Corte. Foi também desembargador do Tribunal de Justiça catarinense durante 13 anos e ocupou a presidência da Corte de 2004 a 2006. No ano seguinte, tomou posse como ministro do STJ. O novo ministro substituto do TSE, Luiz Felipe Salomão, nasceu em Salvador e formou-se em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde também fez pós-graduação em Direito Comercial. O magistrado foi advogado e promotor de justiça em São Paulo. Em seguida, ingressou na magistratura no Rio de Janeiro, onde foi desembargador do Tribunal de Justiça. Tomou posse no STJ em 2008. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. Até amanhã.